Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa que já é uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Me encontro em um dos pontos mais altos de nossa capital, aqui bem ao lado do Moinho de Jerusalém. Um dos muitos mirantes que me permitem ver ao longe as muralhas da cidade velha de Jerusalém, além dessa vista estonteante de nossa capital espiritual. Mas eu confesso a vocês que a razão que quase sempre me traz aqui esse lugar, quando eu estou a caminho do Shuk, o Mercado Popular de Jerusalém, para ultimar os preparativos finais para o Shabat, não é exatamente a vista, mas a oportunidade de ser banhado pela luz da primeira manhã. Todos aqueles que, como eu, trabalham numa fábrica e passam dias encerrados numa unidade de produção vão entender bem o que eu quero dizer. É uma bênção extraordinária, um privilégio ter a oportunidade de receber no rosto a luz do sol, sobretudo da primeira parte da manhã. E estando nesse lugar tão especial, eu não quero perder a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. E vocês sabem que a maior de todas as pérolas da sabedoria judaica é a sabedoria da Torá. O povo judeu no mundo todo, com exceção de Israel, vai fazer a leitura de uma porção dupla da Torá, Hukat e Balak. Aqui em Israel vamos fazer a leitura de Balak, o que significa que a partir da semana que vem reunificamos a leitura no mundo todo da mesma paraxá da Torá. Ou seja, o povo judeu vai ler e estudar a mesma porção semanal da Torá. E me permitam, tendo selecionado uma das mais preciosas lições de Mussar, da ética judaica contida na Parashá Balak, oferecer a reflexão de vocês nessa manhã. Balak, ele era o rei de Midian, e Balak temia que o povo judeu, em sua marcha em direção à guerra de conquista de Canaã, também tomasse as terras midianitas. A razão dele era infundada. Curiosamente, ele cometeu o mesmo erro que o faraó do Egito, que acreditava que o nosso povo se uniria aos inimigos do Egito para destroná-lo e assim derrotar o faraó. Daí nós já podemos ver presentes claramente a raiz e a semente do ódio infundado contra o povo judeu, do antissemitismo. E Balak sabia que não podia enfrentar o povo judeu apenas com seu exército. Ele não temia propriamente o fato de nós termos 600 mil soldados. Não era a nossa força física ou militar que o causava temor. Ele temia o fato de que nós gozávamos de uma proteção especial de Akadosh Baruch Hu. Balak sabia que o Mar Vermelho tinha sido aberto. Balak sabia que o nosso povo havia sido libertado do Egito por meio das 10 pragas. Balak sabia que não podia derrotar sozinho os filhos de Israel. E o que ele fez? Buscou o apoio de Bilã, do profeta profano dos gentios. Bilã já gozava nessa ocasião de um currículo invejável, de obras de bondade, de Hesed não. Ele era um profeta que havia se especializado em amaldiçoar os seus inimigos, e amaldiçoando aqueles a quem ele desejava amaldiçoar, permitia sua derrota, seu opróbio. E Balak, sabendo disso, buscou Bilã, para que Bilã, independentemente do preço que fosse exigido em ouro e prata, que Balak estava disposto a pagar, efetivamente amaldiçoasse os filhos de Israel. É aqui, na Parashá Balak, que os sábios de Israel analisam minuciosamente o caráter deste profeta, que foi o único profeta que verdadeiramente existiu, que não foi um profeta judeu, naturalmente depois da criação dos filhos de Israel. Naturalmente, antes de Abraão Avino, existiram outros tantos profetas. E Balak sabia então que era preciso combater fogo com fogo. Se os filhos de Israel gozavam da proteção de Akadosh Baruch Hu, ele precisava da proteção de Bilã. Ele precisava das maldições e da feitiçaria de Bilã para dar a ele uma chance de derrotar Israel. Mas Hashem proíbe Bilã. Apesar disso, Bilã, que na verdade desejava
ver destruído o nosso povo, porque sabia da relação especial que o nosso povo mantinha com a Kadosh Baruch Hu, parte ao encontro das tendas de Jacó, acompanhando os emissários do rei Balac. E o que ocorre nesse caminho? Enquanto ele, montado em sua jumenta, avança em direção ao acampamento de Israel, aquela que provavelmente é a mais insólita de todas as histórias narradas pela Torá. A jumenta de Bilã para 3 vezes com medo de um anjo que bloqueia a passagem. Bilã, pobre Bilã, que não consegue ver o anjo, bate, repreende a sua jumenta. Até que o animal se vira para o seu dono e pergunta a ele: por que você está me batendo? Você não vê que tem um anjo que bloqueia o nosso caminho? O anjo então se revela a Bilã e lhe dá as instruções de Deus sobre como prosseguir em sua missão. Vejam aqui aquilo que eu havia alertado no último vídeo. Jamais haverá um profeta como Moshe. Bilã poderia ter se elevado para se tornar um profeta com a mesma estatura de Moshe Rabbeinu, mas nós sabemos que, como ele vivia atrás de seus desejos, ele não alcançou esse status espiritual. Mas vejam como Deus se comunica com Bilã por meio de anjos, por meio de profecias, mas jamais como se comunica com Moshe Rabbeinu, diretamente, através do diálogo limpo, transparente, cristalino. Por isso nós afirmamos que jamais haverá outro como Moshe. E vejam, meus amigos, Rambam, o Maimônides, nos pergunta, como um dos maiores sábios da Torá, qual foi o propósito de Hashem ao realizar o milagre de dar o poder de fala a uma jumenta? É uma mensagem muito sutil. A resposta a essa pergunta, que era a mensagem que a Kadosh Baruch Hu estava tentando transmitir a Bilã. É fato que é mais difícil criar algo do zero do que aprimorar ou remodelar algo que já existe. Ao dar ao animal o poder da fala, Hashem pretendia ensinar uma lição poderosa a Bilã. Ele deveria ter compreendido que se Hashem pode criar uma nova criatura, ou seja, uma jumenta falante, certamente Bilã seria capaz de aprimorar a sua própria fala, valorizando a sua retórica, ou seja, refreando os seus desejos, sobretudo o desejo de amaldiçoar os filhos de Israel. Mas como nós sabemos, a lição de Deus transmitida pela boca da jumenta falante entrou nos ouvidos surdos de Bilã. Um dos maiores sábios do povo judeu, a rainha Kadosh, conta que ao longo de sua vida ele teve a oportunidade de ver e conhecer muitas pessoas que disseram a ele explicitamente que, se soubessem que morreriam ali, naquele mesmo instante, estariam dispostas ao arrependimento verdadeiro e sincero dos seus atos pecaminosos, de suas transgressões. Vejam, o que isso significa exatamente? Que elas não estavam dispostas a se arrepender. Ou seja, se elas fossem morrer logo em seguida, aí então elas eram capazes de elevar os seus pensamentos ao Criador, reconhecendo os erros que haviam cometido ao longo de suas vidas, mas não conseguiam manter esse estado de penitência por muito tempo. Então, como elas sabiam que não iam morrer, elas não corrigiam as suas ações. Bilã, como eu chamei a atenção antes, orou pedindo a morte, dos retos, como está descrito em Bamidbar 23:10, ele diz que minha alma morra como a morte dos retos e que meu fim seja como dele quem? Dos filhos de Israel. Bilã queria a morte que só um judeu, observante da Torá, pode ter, mas ele não conseguia se reconciliar com sua pecaminosidade. Como ele sabia que não ia morrer, em seguida, melhor seguir vivendo no pecado, melhor seguir perseguindo os seus desejos. E é preciso que se diga aqui e agora, aquele que deseja morrer como um judeu, precisa viver como um judeu, precisa viver num estado contínuo de santidade. Bilã devia ter orado para Deus,
Não para morrer como os retos, mas para viver como os retos. Não para morrer como um judeu, mas para viver como um judeu. Afinal, como ele mesmo vai dizer, ao ver de longe as tendas de Israel, algo que o tempo ecoa, quão belas são as tuas tendas, Jacó, e as tuas moradas, Israel. Quando nós comparamos os traços de personalidade dos grandes nomes da nação judaica com os do mundo não judeu, o contraste é impressionante. Se temos dois, Jean-Jacques Rousseau, todos nós sabemos da força das ideias de Rousseau, sobretudo para o advento da Revolução Liberal, mas ele abandonou sua esposa e seus filhos à sua própria sorte sem nenhum sustento. Há aqui, evidentemente, uma contradição evidente entre o que se diz e o que se faz. E mesmo Aristóteles, que Maimônides sempre chamava atenção pela força e o significado de suas reflexões quando comia como uma besta, e ele dizia com todas as letras que quando ele sentia fome, ele era simplesmente uma pessoa que precisava comer. Ou seja, nenhuma preocupação em refinar o caráter, nenhuma preocupação em mudar e aperfeiçoar as suas próprias midot, seus traços de personalidade. E a Torá exige para aquele que deseja viver como um judeu sabedoria mais associada ao caráter. Não há como ser grande sem ter em mente esses dois elementos fundamentais, e nós precisamos aperfeiçoar todos os dias os aspectos do nosso caráter. Eu diria mesmo que esse canal existe para isso, para chamar a atenção dos judeus e dos não-judeus que querem viver alinhados com a Kadosh Baruch Hu, que é a única forma de obter uma vida reta e, portanto, uma morte reta é aperfeiçoando seus traços de caráter. Bilá é ótimo. Bilã tinha profecia, mas ele não tinha as midot, né? Ele queria morrer como um judeu, mas ele não estava disposto a viver como um judeu, meus amigos. Shabbat Shalom.